Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken, eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você três conjuntos de consoantes que eles são muito parecidos, né? Então o B e o P são muito parecidos, o D e o T também, o G e o K também. Então até o final desse vídeo você vai aprender como identificá-los e como pronunciá-los de forma correta. Para início de conversa, então, nós vamos falar sobre o B e o P. Qual é a diferença desses dois, né? A letra B tem som de P de pato, como no português, tá? Não existe B de ba, bo, bu. Esse som não tem no mandarim, tá? No mandarim vai ser tipo pa, po, pu, escrito com o B de bola, tá? E aí você fala assim, pô, Lin, beleza, se o B é P, né? Que som que vai ter o P, né? Então, quando tem o P de pato, você vai assoprar, tá? Esse de assoprar é que muitas vezes os brasileiros acabam tendo dificuldade, porque é um som que a gente não tem no português, né? Uma das melhores métricas de você estar avaliando se você está assoprando ou não é você pegar uma folha de papel e você vai ver se ele vai se mexer ou não enquanto você fala. Por exemplo, eu estou aqui com uma folha de papel, né? Você pode pegar qualquer folha que você quiser e a gente vai falar então o BU e o PU, tá? Primeiro o BU. Eu vou falar, eu vou aproximar esta folha aqui para perto da minha boca, ele vai se mexer, porque não tem jeito, né? A gente vai emitir algum tipo de som, ele vai se mexer um pouquinho, mas você vai ver a diferença entre o B de bola e o P de pato, tá bom? Então, o B de bola seria pu, 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 seria esse som que você vai fazer, tá? Então, ó, pu, 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 pu. Ele se mexe assim, muito pouco, mas acaba se mexendo. Quando você usa o pu, aí você vai soprar mais, tá? Você vai perceber que agora ele vai mexer mais, ó. Pu, 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 tá? Essa é a diferença entre o B e o P. Enquanto o B ele mexe só um pouquinho, né? É meio que inevitável você falar sem assoprar nada, né? Mas você percebe que a diferença entre o P ele é gritante, tá? Então essa é uma das métricas para a gente avaliar se você está assoprando corretamente ou não. Segunda sílaba é pi, segundo tom, né? Pi, pi, pi. E se for P de pato, ficaria pi, 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 ok? Teste do papel, vamos lá. Ó, pi, pi, pi. Agora P de pato. Pi, 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 tá? Ó, pi, 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 pi. Beleza? Então você vai perceber que sempre vai assoprar. A próxima palavra é pin, tá? Pin. Eu sei que tem um G aqui, aqui não tem, né? Mas você vai ver que na prática é bem parecido, você nem vai perceber a diferença, tá? Nem o próprio nativo percebe a diferença nesse caso. Mas aqui, ó, é pin, pin, pin. E aqui é pin, pin, tá? Ele tem um som, né, de terceiro tom, tá bom? Então, teste do papel. Ó, vamos lá. Com B de bola. Pin, 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 pin. Mexe quase nada, bem pouquinho, né? Agora o outro. Pin, 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 pin. Né? Você percebe que ele vai mexer. Então, o que você vai começar a entender, né? Toda vez que tem um P, é esse padrão. Ele sempre vai mexer, né? O papel ele sempre vai mexer, tá bom? Então, PIN significa doença ou doente, né? E quando você fala PIN significa produto, tá? Produto. Lembrando que mandarim ele é um idioma bem dissilábico. Isso quer dizer o quê? Que existem palavras que são duas sílabas, tá? A maioria delas. Dito isso, nós temos aqui pan, pan, tá? Com G no final, ANG, você vai abrir e sem fechar a boca. Pan, pan. E aqui é pan, pan, pan. Esse daqui no som fica um pouquinho mais nítido quando você está soprando, né? Quando é com I, ele é um pouco mais, ele é um pouco mais retraído, assim podemos dizer. Então você não percebe tanto quando é com I, tá bom? Então pan e pan, 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 beleza? Agora vamos falar do D e do T, tá? Você vai perceber que é o padrão, tá? O D tem som de T de tatu, ou seja, não é som de da, do, e sim som de ta, to, tu.
E o T de tatu, então, ele vai assoprar, né? Então, é a mesma coisa. Então, por exemplo, nós temos aqui tal, 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 com D de dado. Agora, com T de tatu, vai ser tal, tal, tal. Então, você vai assoprar, beleza? Depois nós temos aqui tim, tim, né? Tim. Agora, assoprado, tim, tim, tim. Se eu pegar o papel, você vai perceber que, né, quando for com T de tatu, o papel vai se mexer muito mais. De novo, né? É a mesma lógica. Depois nós temos aqui tu, tu, tu. E agora aqui, com T de tatu, tu, tu, tu. Tá? Esse aqui vai mexer mais ainda, tá? Tu, 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 tu. Se você colocar a mão na frente da boca, você vai perceber esse arzinho saindo da boca, tá? Depois, tang, tang, tang. Se for com T de tatu, tang, tang, tang. Beleza? G e o K agora, né? Lembrando que o G, ele tem som de K, K, Ku, tá? De som de C mesmo, né? K, K, Ku. Esse tipo de som. Então, por exemplo, nós temos aqui cal, cal, tá? Aqui não é gal, tá? Não existe gal. Não existe som de B, som de D e nem som de G, tá? Todos eles são um pouco mais duros, podemos assim dizer, tá? Então, aqui é cal, cal, com som de C mesmo. Aí aqui você vai assoprar também, né? Então ficaria cal, 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 tá bom? Então, cal e cal, beleza? Agora aqui, go, go, como se fosse som de C de casa mesmo. E depois, co, co, com som de C também, porém desta vez assoprado. Depois nós temos guan, guan, com som de C, guan. E depois um som assoprado ficaria kun, kun, kun. Eu estou mudando aqui a entonação, tá? Depois nós temos g, g. O som de E não é... GE não tem som de G ou de Q, tá? Ele o E, nesse caso aqui, tem som de tá? Como se fosse um A, tio, né? Então ficaria g, g, g. E depois, com o som de K, você vai assoprar, ficaria K, 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 beleza? Talvez no começo você não tenha tanta facilidade em falar esses assoprados, né? Talvez você precise forçar um pouco mais. Só que na real, a dica que eu dou é que não force tanto ao ponto de ficar muito artificial, tá? Você vai perceber aos poucos que a diferença entre os dois é a mínima. O suficiente para o nativo conseguir ouvir e entender que você está assoprando ou não, né? Porém, talvez para você no começo não seja tão perceptível. Mas continue treinando, continue ouvindo cada vez mais, você vai começar a pegar essas diferenças, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula então. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, porque toda semana nós temos aula nova. Então, a gente se vê na próxima aula. 谢谢你，再见。